Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo para desespero da esquerdalha. E falando em esquerdalha, todo dia nós comentamos aqui sobre os tais blogueiros da Globo, né? Como por exemplo ela, Mortadela Lima, que continua tentando bater na narrativa do golpe, mas já derreteu tanto, minha gente, que o negócio sobrou até para esta senhora que não se cansa de passar vergonha todos os dias. Temos ela também, como é que é o nome dela mesmo, gente? Miriam Leitoa, uma das principais passadores de pano da Globo, que também, minha gente, já não consegue mais manter seu pano na mão, uma vez que o próprio desgoverno não consegue ajudar, não consegue dar aquela forcinha. Só que para nossa surpresa, minha gente, isso aqui foi realmente surpresa. Outra blogueira da Globo conseguiu se superar, minha gente, no mau caratismo. Gente, o negócio é tão surreal que presta bem atenção. O próprio dono da emissora, Rede Globo de Comunicação, minha gente, precisou vir à tona porque achou um absurdo as palavras, as colocações de uma pessoa totalmente de má índole, que foi as palavras que essa senhora usou. Eu vou colocar aqui para vocês e mostrar qual que foi o resultado disso, porque essa senhora agora tá com, ó, vocês entenderam, né, ó, na mão, gente, literalmente na mão de medo, porque sabe que pode ser mandado embora a qualquer momento, depois da repercussão negativa que tudo isso gerou. E sabe o que essa senhora fez? Pediu desculpas. Ai, que linda, gente, que dó, né? Até desceu uma lágrima aqui de pena, mentira, não fiquei com pena coisa nenhuma, nem um pouco, gente. Essa senhora resolveu pedir desculpa, mas não deu as caras. Mas como que é isso, né, gente? Você sabe muito bem que isso não é arrependimento. Na verdade, ela só está, como eu falei para vocês, preocupadíssima, porque sabe muito bem que a qualquer momento vai conhecer o olho da rua. Então vocês calmem seu coração, fica aqui comigo que nós vamos ver isso aqui e muito mais, gente, porque a semana está começando daquele jeito, mas antes de tudo, aqui quem vos fala é Denis Souza, fala aqui de São José dos Campos, São Paulo. Me conta aí nos comentários da onde que você está assistindo, da onde você está acompanhando. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like de sempre e ative aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Combinado, minha gente? Bora lá, meu povo. Corre que ainda dá tempo, minha gente. Você que está chegando aqui agora, ó, tá aí, ó. Tô recebendo muito feedback positivo da galera. O pessoal gostou muito desse conteúdo. Então você que é Bolsonaro, minha gente, que apoia e continua apoiando o Bolsonaro, você precisa conhecer esse aqui, que é um dos livros mais vendidos, que agora está na versão aqui de e-book, de livro digital, minha gente. Então, muito acessível e, obviamente, você precisa ler isso aqui, minha gente, conhecer a história dele, que é algo sensacional. Não foi à toa, não, que ele chegou na presidência, não caiu de paraquedas lá, não, gente. Tem uma história e a história é sensacional. Então, aqui, ó, Sou Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, é só você ir no primeiro comentário fixado. Nos comentários, é muito fácil. Vai nos comentários, vai estar o primeiro comentário fixado, vai estar o link, você clicou lá, minha gente, você vai ser direcionado aí para conhecer este conteúdo. Combinado, pessoal? Então, por favor, aí, aproveita enquanto dá tempo, tá? Obrigado aí a galera do Instituto Raiz Conservadora. Sou o Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro, pessoal. Mas vamos lá, Brasil. Quero começar com esta matéria, gente, porque ontem eu coloquei, mas foi uma chuva, eu nunca vi um trem desse, gente, foi uma chuva de mortadela nos comentários. Ficaram nervosos. Eles sentiram, então vou colocar de novo. Gente, estou falando do quê? Olha essa matéria, gente. Isso aqui é piada, né? E bem de mau gosto, inclusive. Última Hora publicou o seguinte, vamos ler aqui, ó. Lula diz que recebe elogios por fazer um excelente trabalho, abre aspas, ó. Por onde ando, recebo elogios. É bom ver seu trabalho sendo reconhecido pelo povo. E aí eu fiz dois questionamentos, né? O primeiro questionamento, que ele falou aqui que por onde ando, recebo elogios. Mas a pergunta é, esse sujeito anda por onde, gente, que a gente não vê? Aonde que esse sujeito anda? Se alguém... E aí a outra pergunta que eu fiz, né, porque ele colocou lá, é bom ver seu trabalho sendo reconhecido pelo povo. Que povo? Foi a outra pergunta que eu fiz. Que povo, minha gente?
E aí falei, né, que provavelmente deve ser pinga estragado, gente. As mortadelas de plantão ficaram todas surtadas, vieram nos comentários me xingar, e não sei o que, e não sei o que lá. Então quero fazer um desafio para essa turma. Quero fazer um desafio. Você aí coloca aqui nos comentários por onde que o Lula anda, porque me xingaram, falaram, mas não falaram onde que o Lula anda, não contaram. Anda por onde esse sujeito? Sendo reconhecido pelo povo. Que povo? O sujeito não consegue reunir meia dúzia em seus eventos, minha gente. Você sabe muito bem que essa turma que vai lá, ONG, sindicatos, todo esse pessoalzinho ali que já faz parte da batota. Agora o povo mesmo, quanta petulância, hein? Não brinque com o nosso intelecto. Ninguém é tonto aqui não, tá bom, Mortadela? Por favor. Então coloque aí nos comentários. Cadê a gente? Ué, cadê esse povo? E por onde o sujeito anda? Curiosamente, ninguém respondeu dessa turma, né? Então, já que eles ficaram nervosos, coloca aí, gente, pra gente ver, né? Ficamos curiosos agora. Mas vamos lá, gente. E digo aqui, gente, isso aqui não é uma piada de muito mau gosto. O sujeito acha que nós somos tontos, não é mesmo, gente? O sujeito brinca, gente, com o intelecto do brasileiro, né? Engana só meia dúzia, né? A meia dúzia dele ali. Ah, faça-nos o favor, gente. Mas, continuando, gente, eu quero colocar, antes de entrarmos aqui no assunto, esta matéria rapidinho para vocês, porque olha que curioso, gente. Saiu mais uma matéria lá na Veja falando o seguinte, ó, os relatos de autora cubana, abre aspas, não temos liberdade de expressão. Que coisa, né? Uma autora cubana falando, você pode ver, todos os cubanos que fogem e vêm para o Brasil, gente, todos ficam surpresos, né, com os mercados cheios, com o acesso às coisas que temos, falam sobre o regime, né, comunista lá de Cuba. E sempre vai aparecer os esquerdalhas de coque, gourmet de apartamento, dizendo que os cubanos estão mentindo. No caso, essa senhora, no caso, também, segundo essa turma, ela estaria mentindo também. Gente, é um surreal. Como debater com essa turma, gente? Parece que já tem a mente, né? É um negócio assim, eu nem vou perder o meu tempo, mas fiz questão de colocar aqui para vocês só mais um relato, né? Entre tantos, que só realmente não enxerga quem não quer Brasil. Agora vamos lá, né, gente? O país, esse fim de semana, retratou uma das cenas mais absurdas deste país, minha gente. Eu vou colocar aqui para vocês alguns cortes, mas esta senhora, ela entrou aí no radar, minha gente, negativamente por conta de suas palavras que chega a beirar. Posso já usar o adjetivo que me veio à mente, pessoal. Infelizmente. Vamos ver aqui, ó. Olha ali. Jornalista militante da Globo faz um dos comentários mais execráveis da história da emissora. Sim, minha gente, o negócio foi tão feio que nem o dono da emissora gostou. Vamos ver mais aqui, ó. Tivemos mais, gente. Eu fiz questão de pegar isso aqui, ó. Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, pessoal. Olha só o que ele disse, gente, ó. Essa afirmação é de um absurdo tão grande que só me ocorre que essa criatura ou seja uma débil. Ali a palavra, eu não posso ler aqui, né? Mas aqui, ó. Ou totalmente do mal. Está na moda chamar esses pseudos jornalistas de blogueiros. Coitado dos blogueiros. Isso, na verdade, é um lixo humano, gente. Vocês viram aqui a revolta, né? Do próprio Marcelo de Carvalho diante de um absurdo, gente. Uma pessoa falar isso em rede nacional, em rede aberta, falar eu vou colocar aqui agora para vocês, né? Vamos assistir, gente. Cadê? Deixa eu só fechar aqui antes, ó. Ó, o antissemitismo na esquerda, gente, é uma realidade objetiva. E o nosso jornalismo, formado em esmagadora maioria por gente de esquerda, segue essa mentalidade odiosa. Eu fiquei estarrecido ouvindo essa fala de Eliane Cantanhede, que é rasteira, suja, eticamente desprezível. A Globo é o que há de pior no espaço público hoje. Vamos ver aqui, minha gente, vou colocar aqui para vocês e a gente vai ver a reação envolvendo tudo isso. Solta. Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos.
Gente, que absurdo, cara. Olha só como que ela trata, né? Aqui ela claramente, ela lamentou aí, né, que os mísseis do Irã, no caso, né, matam menos pessoas em Israel. Gente, que surreal. Olha, me dá até, eu vou falar um negócio pra vocês, me dá um negócio ruim falar um negócio. Gente, vamos lá, Brasil. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. E dá risada ainda, né? Dá risada, acha engraçado. Nossa, o Irã atinge e não mata ninguém, gente. É uma mortezinha aqui e outra ali. É desprezível, gente. Como disse o Marcelo de Carvalho, é desprezível, para não falar outra coisa, Brasil. Vamos ver a reação, né, pessoal? Vamos colocar aqui, porque eu acho que se eu for comentar mais, eu vou falar coisa que eu não devo aqui, porque é revoltante, pessoal. Solta. Olá, Eliane Cantanhede. Eu sou Marcos Ziskin e eu estou falando de Israel. Eu ouvi seu comentário sobre o fato de que as bombas que o Irã joga contra nós causam só uma mortezinha aqui, um feridozinho lá, 23 feridozinhos aqui, etc. Eu acho que você precisa saber por quê. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, por que ocorre só uma mortezinha aqui, um feridozinho lá, e a segunda parte, um pouco mais sobre o teu trabalho profissional. Israel investe milhões e milhões de dólares, talvez bilhões de dólares, para que seus civis sobrevivam. Todos os nossos edifícios que têm menos de 15 anos têm um quarto totalmente à prova de foguetes, bombardeios aéreos e bombas de gases. Isso custa dinheiro, mas isso salva vidas. Fora isso, cada vez que um míssil se aproxima, o nosso exército analisa a trajetória e nos manda via celular um aviso sonoro e escrito, que é reproduzido na televisão, no rádio e em qualquer meio de comunicação possível, inclusive alto-falantes e em clubes, para que a gente se dirija em tempo ao abrigo. Mais do que isso, em cada lugar é dito quanto tempo você tem para ir ao abrigo. Em alguns lugares são só 30 segundos, em outros são 1 minuto. Aqui na minha casa é 1 minuto e 30 segundos, 90 segundos é suficiente uma vez que o abrigo está dentro de casa. Exatamente porque nós temos abrigos, porque nós temos sirenes e porque nós nos importamos com a vida do nosso cidadão, é que o número de mortes é baixo. Nossos inimigos estão muito mais preocupados em criar notícias para que você possa dizer aí na rádio: morreram cento e tantos palestinos no bombardeio israelense. Mas não dizem que o bombardeio israelense foi a uma escola, onde estavam, por um lado, alguns refugiados, mas por outro, lançadores de foguetes que ficam dentro de escolas, de hospitais, de bibliotecas, de locais públicos, até dentro de shopping centers. Exatamente para criar mortes, como disse Yahya Sinwar, que era o homem forte de Gaza, com o homem forte da área política, Ismail Haniyeh. Ele disse: as mortes dos palestinos nos ajudam. Ele estava comemorando o fato de que a imprensa mundial, você inclusive, repercute com grandes letras o número de mortos. Então isso explica por que lá tem tantas mortes e porque aqui só tem uma mortezinha, tá? Mas eu acho que é preciso falar também sobre a mortezinha. Você imagine alguém noticiar a morte, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Você tem duas filhas, elas saem numa motocicleta e vem um sujeito que quer roubar a moto onde estão suas duas filhas. Uma, ele esfaqueia, dá 30 facadas e mata. A segunda, ele dá 10 facadas e não consegue matar. E aí vem um outro repórter, não Eliane Cantanhede, qualquer outro repórter, fala: puxa vida, na Avenida Paulista, nós tivemos a mortezinha de uma moça que não pôde se defender de um assaltante, mas a outra só ficou um pouquinho ferida. Ela está em estado grave no hospital, mas não morreu ainda. Eliane, deixe de ser cínica, deixe de ser maldosa, deixe de ser antiprofissional. Morte é sempre trágico. Não interessa o número. Não interessa se quem morreu foi um ou se foram 100. Exatamente. O um que morreu deixou um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, filhos, deixou amigos. Que coisa, me até travou aqui, o assunto é tão... Vocês viram aqui, né, gente? O assunto
é um assunto delicado, né? A pessoa chegar a relativar a morte, uma mortezinha aqui, outra ali, é um negócio surreal, pessoal. Acho que minha internet não tá das melhores hoje, tá um vento, pessoal, mas tá um vento aqui, então às vezes dá uma travada. Vamos ver se vai continuar. Qualquer morte é terrível. E morte na mão de terroristas é mais terrível ainda. Nós vimos isso aqui em Israel no dia 7/10, quando 1.200 israelenses foram torturados, degolados, queimados vivos, tiveram seus corpos mutilados, mulheres estupradas antes de serem mortas por bandidos que filmavam o que estavam fazendo com orgulho. Eliane, o que você falou, não sei se tem desculpa, mas o fato de você não ter se desculpado até agora mostra qual é o teu caráter. Que decepção com você. Que decepção com os teus empregadores, Rede Globo, Estadão, etc. Você devia estar escrevendo no Opera Mundi. Você devia estar escrevendo nos órgãos do PCO. Lá, a morte de judeus é comemorada com vibração. Não é o que deveria acontecer nem no Estadão, nem na Rede Globo, que te pagam uma fortuna para você chegar a esse nível de baixeza, torpeza e vergonha. Fique bem, Eliane Castanhete, e tente, de alguma forma, ser mais humana. No caso desses blogueiros é meio difícil, né? Eles geralmente não são humanos. Vamos ver aqui, gente. Eu vou colocar aqui agora para vocês. Diante dessa repercussão toda, ele já, como vocês viram aqui, né? Acho que já resumiu tudo que tinha que falar. É bem pesado falar disso, né, gente? Eu vou colocar aqui agora para vocês, porque ela resolveu pedir desculpa, gente. Resolveu, né? Mas vamos ver qual que foi aí. O que essa senhora falou, e eu vou colocar para vocês a vitimização dessa senhora, como sempre, né? Claro. Solta. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Permitiu conclusões equivocadas. Senhora. Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. Vou fazer um registro aqui. Me poupe, né, meu senhor? Vai tentar passar pano para sua colega? Ela foi totalmente antissemita, gente, com essa palavra dela, com essas palavras dela. Aqui, na questão, eu não quis dizer isso não me representa. Ela tá aí preocupada, pessoal, porque com certeza isso aí pegou muito mal para Globo. Pegou muito mal para a emissora. Por mais que muitos ali, a gente sabe que sim tem esse pensamento, mas eles não podem expressar de tão aberto assim, porque pega muito mal, né? E aí para essa senhora ficou muito feio, minha gente. Foi até o dono da emissora não gostou. E sim, pessoal, segundo os próprios colegas da própria emissora, ela passou dos limites e sim, pode ser mandada embora a qualquer momento, pessoal. Exatamente isso. Então não é que aqui, nossa, ela se arrependeu, tadinha, né? Foi apenas um deslize, não. É que ela viu muito bem a grande merda que fez e agora sabe, né? Então tá toda preocupada por conta disso. Não porque se arrependeu, tá, minha gente? Que uma pessoa com boa índole, jamais faria um questionamento absurdo quanto aquele que ela fez. Chega a ser surreal, né? Deixem aqui embaixo o seu comentário. E, gente, antes de sair aqui, por favor, vou deixar aqui de novo. Agora é só você ir aqui no primeiro comentário fixado, tá? Sou Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Conheça esse grande trabalho aí. Fiquem todos com Deus e eu fui, pessoal. Tchau!